Uma salva de palmas, pessoal. Professora Livanete vai fazer a mediação dessa mesa. Eu queria convidar o professor Henrique e o professor Cleone para poder compor a mesa, por favor. Do pai, de suas famílias. Então, como eu digo, eu sobrevivi diante de tantas violências, de tantas desigualdades. Eu sobrevivi. Estou aqui aos 66 anos para dizer, eu sobrevivi. Então eu lutei, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Era uma criança que deveria estar brincando, vivendo com minha família, mas não estava. Eu fui tirada do seio da minha família logo cedo para ir trabalhar nas casas dos outros. E eu ficava pensando, por que todo trabalhador e trabalhadora tem um sindicato, tem seus direitos e nós domésticas não temos? E uma coisa que me revoltava não era o trabalho, ao contrário, eu fazia o trabalho numa boa, cuidava das crianças numa boa, inclusive me apegava às crianças como se fossem minhas. Eu amava as crianças, eu trabalhei em casa, em casa que eu não recebia pagamento nenhum, mas o apego que eu tinha àquela criança, o amor que eu tinha àquela criança, não me fazia sair daquele local por causa do amor que eu tinha àquela criança. E eu apanhei de patroa, apanhei de patrão e sofri assédio moral, assédio sexual, o racismo, porque faziam deboche do meu cabelo, que era crespo. Inclusive eu não tinha tempo de cuidar do meu cabelo, que o trabalho era demais, eu não tinha tempo de cuidar, então eu estava sempre de lenço, sempre com o lenço amarrado na cabeça, porque eu não gostava do meu cabelo, tinha vergonha do meu cabelo por causa dos deboches das crianças da casa que eu trabalhava, que eles puxavam o meu cabelo, fazia piada, e eu aprendi a ter vergonha do meu cabelo. E aí, né, depois, com o passar do tempo, eu passei a alisar o cabelo, porque alisar do cabelo ficava mais fácil de pentear e tal, né? E eu fui levando a vida assim. Quero dizer a vocês também que eu perdi meus pais cedo. Minha mãe, quando ela morreu, eu tinha 12 anos de idade, e meu pai, eu tinha 5 anos de idade. Mas não era o fato de eu ficar sem pai e sem mãe que me levasse para caminhos errados, porque eu não tinha um pai ou uma mãe que estivesse ali me controlando. Eu sempre fui muito obediente no local de trabalho, respeitava as pessoas da casa que eu trabalhava, mas eles não tinham compaixão e respeito à criança e adolescente que eu era, né? E aí foi quando eu me torno adulta, e um belo dia eu vi no rádio falando que existia um grupo de trabalhadoras domésticas que estavam começando a se organizar para lutar por seus direitos. E eu estava ali na casa da patroa. Na época eu tinha 27 anos. Já era uma pessoa adulta, jovem, porém adulta. E aí eu disse, para mim ali foi como uma luz no fundo do túnel, porque eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que existia um grupo de trabalhadora doméstica ou sindicato. Então, pela primeira vez, eu estava ouvindo que existia um grupo que já estava começando a se organizar. E eu lembro que eu trabalhava aqui em Salvador, lá em Salvador, no bairro de Nazaré. E a patroa, depois do almoço, ela tirava a soneca dela. Eu estava lá na cozinha fazendo esse serviço, porque eu não tinha tempo de deitar de tarde, né? Aí eu fiquei esperando ela chegar na cozinha para ela me informar como eu ia chegar até esse grupo. Então, quando a minha patroa chega na cozinha, e é importante a gente saber que a gente precisa ter
sabedoria, ter cautela, ter perseverança e ter estratégia. Então, eu era uma jovem de 27 anos, já era adulta. E aí, o que foi que eu fiz? Eu esperei a patroa chegar na cozinha. Quando a patroa chegou na cozinha, eu perguntei para ela: Dona Nilzete, onde fica o Colégio Antônio Vieira? E as reuniões eram lá no Colégio Antônio Vieira, que é um colégio particular, de classe média. E essas reuniões aconteciam no Colégio Antônio Vieira, porque o Antônio Vieira, durante o dia, ele é particular, mas à noite ele tinha uma bolsa para os trabalhadores e trabalhadoras do supletivo do Antônio Vieira, que era suplecável. E aí eu começo a perguntar à minha patroa onde fica o colégio, e ela, sem saber, começa a me ensinar. Olha, o colégio fica no Garcia. E eu disse: vem cá, como é que eu faço para pegar o ônibus, para chegar até nesse colégio? Ela diz: olha, você pega aqui o ônibus que passa aqui em Nazaré, que é Garcia. Então ela me deu todas as dicas. Depois ela me perguntou: por que você está tão interessada nesse colégio? Eu disse: foi porque eu vi uma mulher dizendo no rádio que todo segundo e quarto domingo do mês tem uma missa, e eu quero assistir a essa missa. Eu não disse a ela que era um grupo de domésticas que estava começando a se organizar para lutar por seus direitos, porque eu sabia que se eu dissesse isso a ela, ela ia me tirar de tempo, ia dizer que eu não fosse lá, que só tinha coisa errada. E eu peguei e falei isso, que era uma missa. E eu comecei a mobilizar as outras domésticas do prédio que eu trabalhava. Comecei a mobilizar para levar para essa reunião. Ninguém podia ir. Por quê? Porque ia sair com o namorado, porque não estava folgando, porque queria saber o que tinha nessa reunião, se ia dar alguma coisa. Então, eu e minha irmã. E aí eu achei que eu ia chegar lá e encontrar um auditório como esse aqui cheio. E para minha decepção, quando eu chego lá, tinha um grupo de umas 4 trabalhadoras domésticas. Ali foi como um balde de água fria na minha cabeça, né? Porque aquilo que eu estava idealizando não aconteceu. Eram 4 pessoas, uma professora de português, que era a professora Conceição, e uma freira que estava lá naquela reunião. Que decepção! Mas eu fui recebida muito bem. O pessoal quis saber como foi que eu soube do grupo. Eu disse que foi através de uma entrevista no rádio. Elas nem conheciam a pessoa que deu a entrevista, nem conhecia. Mas eu quero dizer para vocês que daquele dia que eu cheguei nesse grupo, a minha vida mudou. Foi um processo de atitude, porque quando eu cheguei lá, me decepcionei com o número de pessoas, mas eu sentei, fui bem recebida, sentei e ouvi o que elas estavam dizendo. E aquilo me agradou, o que eu estava ouvindo me agradou, porque elas diziam: nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Se a gente não lutar, não vai ser a patroa nem o patrão que vai lutar por nós. Quem sofre as violências, o racismo, a falta de direitos somos nós. Por isso nós é que temos que lutar por nossos direitos. E aí pronto, daí em diante eu não saí mais do grupo. Esse grupo passou a ser um projeto de vida. Todo segundo e quarto domingo do mês eu estava lá na reunião. Muitas vezes não ia ninguém, ia eu sozinha. Eu sentava ali do lado do Colégio Antônio Vieira, debaixo do pé de mangueira, e eu ficava das 2 às 5, porque a reunião era de 2 às 5. Aí eu sentava ali e ficava de 2 às 5. Não aparecia ninguém. Aí eu voltava para meu trabalho, porque eu morava no local de trabalho, eu dormia no local de trabalho, eu não tinha para onde voltar. Eu só tinha a casa, o trabalho.
e eu voltava para o trabalho. Quando era na próxima reunião, olha eu lá de novo, aparecia 3, 4 e a gente fazia a reunião. Qual era a nossa reunião? Era a gente falar dos problemas do dia a dia, dos de respeito. A gente comentava coisa da nossa vida. E aí depois esse grupo foi crescendo e a gente já começou a discutir coisas como a questão da violência, da desigualdade. A gente na época ia até a Constituição de 88 e a gente precisava se organizar para conquistar os direitos na Constituição de 88. E isso, quando eu comecei a participar, foi em 84. 84 que eu começo a participar desse grupo. E aí, através desse grupo, eu começo a conhecer outras realidades. Em 85, eu fui participar do 5º Congresso Nacional de Trabalhadoras Domésticas em Pernambuco, Recife. E eu fiquei maravilhada quando eu vi tantas trabalhadoras domésticas de outras regiões, de outros estados. Aí eu tive certeza que aquele grupo, jamais eu ia deixar de participar daquele grupo, e que o que eu sofri aqui na Bahia, em Salvador, o que minhas colegas domésticas sofriam, isso acontecia em todos os estados brasileiros, com as trabalhadoras domésticas que não tinham direito, que eram desrespeitadas, que eram violentadas, que eram massacradas, espancadas fisicamente. E a gente aí continua na luta. Foi lá que eu conheci Dona Laudelina de Campos Melo. Dona Laudelina começou o movimento das domésticas em 1936. Ela fundou a primeira associação de doméstica do Brasil. E eu conheci Dona Laudelina já idosa, mas ela estava lá naquele congresso. E para mim aquilo tudo era novidade. Ver Dona Laudelina, uma senhora de quase 80 anos, naquele congresso. Ver Benedita da Silva. Quem aqui conhece, já ouviu falar de Benedita da Silva? Tem uma pessoa ali, quem mais? Benedita da Silva é uma mulher negra que foi trabalhadora doméstica. Hoje ela é deputada federal, mas ela já passou em todos os cargos do parlamento no Brasil. Ela já foi vereadora, já foi deputada estadual, já foi deputada federal, já foi senadora, já foi ministra e hoje ela é deputada. Já foi vice-governadora, não sei se eu falei, e hoje ela é deputada federal. Então, para mim, ver essas figuras que a gente tem que se espelhar em pessoas que são exemplos bons. E aí, para mim, ver Benedita, que foi a nossa porta-voz durante esse período de luta, Benedita foi nossa porta-voz. Há quase 40 anos, Benedita da Silva acompanha a nossa luta. E quando a gente quer qualquer coisa de direito, é com Bené que a gente reporta ela e vai lá conversar com ela. Então, são várias situações. E aí eu consegui me engajar nessa luta. Através dessa luta eu conheci vários países, conheci vários estados, e aí eu me tornei uma liderança. Me tornei uma liderança do movimento das trabalhadoras domésticas, mas não pense vocês que eu sempre fui liderança. Eu era tímida, eu não conseguia falar olhando de igual para igual, eu estava sempre assim, de cabeça baixa, cabisbaixa. Eu não conseguia enfrentar minha patroa de igual para igual. Eu corria para o banheiro e ia chorar quando era chamada a atenção pela patroa. Mas a partir do momento que eu descubro e entro nesse movimento, eu começo a entender que eu sou gente, que eu sou humana, que eu sou trabalhadora, que eu faço parte da classe operária brasileira, que o meu trabalho vale respeito. E que se eu e minhas colegas domésticas, e aí a mãe de vocês, que eu sei que muitas de vocês aí têm mãe doméstica, se nós domésticas resolvêssemos fazer uma greve e dizer não vamos ao trabalho, muitos, com certeza, a sociedade ia perceber
a importância do nosso trabalho. Porque ia ficar casa sem varrer, comida sem fazer, criança sem ser cuidada, criança sem ser levada para a escola. Porque na nossa realidade é assim, a patroa sai para trabalhar e nós domésticos estamos dentro da casa cuidando dos bens da patroa. Porque tem gente que diz, empregada doméstica não gera lucro para o patrão. A gente gera saúde, educação, limpeza, bem-estar e repõe a força de trabalho do outro ou da outra trabalhadora que sai para trabalhar e deixa a sua casa na mão de alguém que está cuidando de gente, cuidando de criança, de idoso, dos animais. Porque até dentro da casa, quando a gente está lá dando comida ao cachorro, dando água ao cachorro, levando o cachorro para passear, a gente está cuidando. A gente está cuidando do meio ambiente, a gente está cuidando da alimentação, a gente está cuidando da roupa lavada, da roupa limpa. Isso é cuidado. Mas a sociedade não valoriza nosso trabalho porque acha que trabalho que merece ser valorizado é o trabalho que da empresa, de ônibus, da indústria, daquele que gera lucro. Mas o cuidado é também uma forma que aparentemente parece que não gera. Mas nós, trabalhadoras domésticas, também geramos a economia desse país. Porque quando a gente compra um fósforo, o nosso dinheiro que a gente comprou o fósforo está valendo também os nossos impostos. Quando a gente garante que o outro ou a outra saia para trabalhar, a gente está gerando sim lucro. Então nós não aceitamos hoje, tem mais de 80 anos de organização sindical no Brasil, das trabalhadoras domésticas, e como eu disse a vocês, a primeira organização foi em 1936, por Dona Laudelina de Campos Melo, que Dona Laudelina chegou aí conversar com os ministros de Getúlio Vargas, que foi o presidente da República na década de 30, entre 30 e 40, Getúlio Vargas foi o presidente da República Brasileira. E foi no governo de Getúlio Vargas que foi criada a CLT. A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, esse livro que tem todos os direitos da classe trabalhadora. E nós, domésticas, não fizemos parte, não fazemos parte ainda da CLT. Mas Dona Laudelina chegou aí conversar com os ministros de Getúlio Vargas para que as domésticas fossem incluídas na CLT. E nós não fomos. Só depois, em 72, que a gente conseguiu a primeira lei, que é a lei da carteira assinada. Diga para a mãe de vocês, que trabalha de doméstica, que nós domésticas temos direito à carteira assinada há 50 anos, há mais de 50 anos. Foi o primeiro direito da trabalhadora doméstica. Depois, na Constituição de 88, a gente conquistou outros direitos e eu tenho orgulho de dizer que participei da luta ativa na Constituição de 88 pela garantia dos direitos das domésticas, que aí foi em 88 que a gente conseguiu 13º, salário, aviso prévio, folga aos domingos, que até 88 a gente não tinha esses direitos. Houve muita luta, muita ida ao Congresso, fazendo vaquinha para a gente chegar até Brasília e fazer reivindicação dos nossos direitos. Aí em 88 a gente conquistou esses direitos, mas a gente não se conformou com isso. A gente continuou lutando. E uma coisa que eu digo para vocês é que eu sempre tive esperança. Porque esperança e sonho. Vocês são jovens. Todos e todas aqui são jovens. E vocês não devem abrir mão da capacidade de sonhar e de acreditar em vocês. Na capacidade. Porque hoje eu vejo que os nossos jovens não sonham. E precisa sonhar. Sonhar com coisa boa. E eu lembro que
quando eu comecei a participar, que a professora Conceição dizia para mim: Creuza, você pode. Eu tímida, envergonhada, e eu achava que aquilo não era capaz, eu não era capaz. Mas eu comecei a mentalizar: eu sou capaz. Porque a gente tinha uma liderança no nosso grupo, que era a Cláudia. E Cláudia era uma trabalhadora doméstica, que ela estudou, passou no vestibular, e ela foi embora para Caraíbas, foi trabalhar na Caraíbas Metais, lá para o lado de Juazeiro. E quando Cláudia saiu do grupo, eu creio que muitas de vocês aqui e tal, né, professores e tal, já deve ter ouvido falar da história de Jesus Cristo e os seus 12 apóstolos. Quando Jesus foi morto, crucificado e morto, os discípulos dele se sentiram abandonados, se sentiram sozinhos, se sentiram órfãos. E foi assim que eu me senti quando Cláudia foi embora para Caraíbas Metais. Ela era a liderança, ela era a pessoa que eu me espelhava. Cláudia dizia: vamos para tal lugar? Vamos. Então, quando Cláudia foi embora, que vazio. E aí a gente dizia: o grupo vai acabar. O grupo vai acabar porque não tem ninguém do quilate de Cláudia para continuar esse movimento. E a professora Conceição, que era muito sutil, mas ela ficava: quem tem que falar por vocês são vocês. Eu sou professora, a minha categoria é educação. Eu sou professora, o meu sindicato é sindicato dos professores. Vocês, doméstica, têm que criar o sindicato de vocês, e quem tem que falar por vocês são vocês. E aí eu começo a mentalizar: eu sou capaz, eu posso, eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu vou falar, porque se ninguém falar, se eu não falar, ninguém vai falar por mim. E com isso eu começo a me encorajar. E começo a dar entrevista em televisão, por causa da associação. Em 86 a gente funda a Associação das Domésticas, porque a gente não podia ser sindicato. E aí fundo a associação e eu começo a falar. E foi muito bom, foi muito libertador essa coisa de eu me libertar, de eu começar a falar pela minha categoria. E aí eu conheço também o movimento negro, que eu estou aqui com essa camisa, MNU, Movimento Negro Unificado. Foi outra organização. Além do grupo de doméstica, eu tive o MNU, que eu participo desde a década de 80, e o MNU me deu régua e compasso na questão racial. Eu já estava tendo régua e compasso na questão da luta das domésticas. E quando eu conheço o MNU, aí eu começo a ter régua e compasso na questão racial. Eu começo a entender por que a violência policial contra a nossa juventude negra. Eu começo a entender por que as mulheres negras estão no trabalho da limpeza ou no trabalho doméstico. Eu começo a entender por que as nossas profissões são sempre as profissões com os salários mais baixos. Por que a gente não consegue chegar até a universidade? Por que a gente mora nas periferias, ao esgoto, a céu aberto? E eu começo a entender isso. E aí eu começo a resgatar minha autoestima, começo a me ver mulher negra, peituda, bunduda. Eu começo a entender as minhas origens da África, que fomos traficados de África para o Brasil e outras partes do mundo. Nós não viemos de forma passiva, viemos traficados dentro dos navios negreiros, em péssimas condições, que muitos não conseguiam chegar
no destino, porque morria nos navios, nos porões dos navios negreiros, de péssimas condições, com doenças, e muitos até se jogavam no mar para não chegar vivo. E muitos, quando estavam doentes, que o traficante via que aqueles negros não iam chegar com vida, eles pegavam e jogavam no mar, porque estava doente, não se via para ser vendidos. Então a nossa história é importante. E foi no movimento negro que eu começo a descobrir a minha história, a história dos meus avós, bisavós, minha mãe, meus pais. E aí eu começo a entender, eu digo, eu sou capaz, eu sou bonita, eu sou uma pessoa inteligente. Ninguém pode desfazer da nossa inteligência, porque nós somos capazes. Agora, houve uma destruição da nossa autoestima, da gente não se sentir igual ao branco, ao doutor, à doutora, da gente achar que o meu igual não tem valor. E eu vi isso, professor, quando eu fui candidata. Professor, eu fui candidata a vereadora em Salvador 7 vezes. E por que eu era candidata? Eu era candidata para desafiar o racismo, para desafiar o machismo, para que as pessoas, inclusive as minhas amigas trabalhadoras domésticas, vissem que uma mulher negra, rasta, também pode estar lá no parlamento. E vocês aqui também podem. A gente não pode ser só votante. A gente pode ser votante, mas a gente também pode ser eleita. A gente também pode se candidatar. E eu, professores e professoras, ouvi assim racismo terrível. E eu ouvia racismo de gente igual a mim. Não era de pessoas diferentes. E tinha uma professora, que era professora de noturno, que ela disse que ela ficou assustada. Ela disse que ela votava em mim, mas ela não fazia campanha dentro da escola. Com os alunos dela, não fazia. Ela votava em mim. E aí, um belo dia, ela levou para a sala de aula a discussão sobre o voto, a importância do voto. E aí começou a discutir com os alunos e as alunas. E aí uma disse assim, tem até uma aí do Sindicato das Domésticas que está candidata. É uma doméstica do sindicato. Aí disse que a outra disse, Deus me livre, votar em graxeira. Quer dizer, uma doméstica, mulher negra, e falou isso. Por que ela falou isso? Porque ela não se acha capaz, então ela não achava que eu era capaz de chegar lá e defender os direitos dela e de toda a população. Mas não foi só isso, não. Vocês estão maravilhosos, estão aí ouvindo. Mas teve uma vez que eu fui numa escola para fazer uma palestra, fui convidada, e a diretora juntou todos os alunos e alunas no auditório. E aí a professora me chamou. Quero apresentar para vocês, Creuza, pá. E aí eu não conseguia, quer dizer, eu não, a professora, quando estava fazendo a apresentação, que os alunos e as alunas me viram, eles começaram a debochar, começaram a rir. Era aquela zoada de riso. Isso é racismo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, professora, silêncio, silêncio. E eles não paravam. Aí eu disse, professora, deixe que eu falo. Aí eu peguei o microfone, ela passou o microfone para mim. Quando ela passou, eu disse, vocês estão rindo de quem? Vocês estão rindo de vocês? Vocês estão rindo da mãe de vocês, do pai de vocês? Porque eu aqui sou a imagem do pai e da mãe de vocês. Porque aqui não tem rico nem brancos. Aqui são negros e negras, igual a mim. E aí eu comecei a perguntar,
Se fosse Xuxa que estivesse aqui, vocês estariam rindo? Se fosse Angélica, aí comecei a mostrar os brancos e as brancas, que são o perfil, o padrão de beleza. E aí eu comecei a falar. Eu disse, mas eu sei que vocês não têm culpa. Culpado disso é o racismo, é o sistema, que a gente não tem uma boneca negra, que a gente não se vê na televisão, que a gente não se vê nossos irmãos e irmãs na televisão, a gente só vê os brancos. E o auditório foi ficando em silêncio, e todo mundo ficou em silêncio. E aí comecei a falar, continuei a falar. Teve um que saiu todo murchinho, saiu do auditório e ficou lá fora. E quando eu terminei a palestra e saí, ele veio me pedir perdão. E eu disse para ele, eu não culpo você. Eu sei que na sua idade também eu nunca tinha ouvido falar de racismo. Eu nunca tinha visto nenhum preto vir falar da luta, de igualdade. Então eu não culpo você. Agora você precisa parar para pensar. Porque eu sou igual a sua mãe, a você. E a gente precisa valorizar o nosso igual. A gente precisa, como bem o professor aqui falou, o ouro da casa. Vocês são o ouro dessa casa. Então a gente precisa ter amor pelo nosso irmão, nosso próximo. A gente não precisa ficar abraçando, não sei o quê, mas ter o respeito. E esse respeito é com as mulheres, é com os negros, é com as pessoas de LGBTQIA+, é com o idoso, é com as pessoas portadoras de necessidade especial. A gente nunca pode se achar melhor do que ninguém. Nós somos iguais. O mesmo chão que o branco pisa, o negro também pisa, a negra, o homem, a mulher. E com isso eu fui aprendendo muita coisa. Já fui na África 3 vezes. E quando eu cheguei na África, para mim, eu fiquei maravilhada, porque eu estava indo na terra dos meus antepassados, de onde meus antepassados foram traficados para o Brasil e outras partes do mundo de forma desumana. Então eu fiquei maravilhada. Mas eu já fui também na Alemanha. E vocês acham que o racismo é só aqui no Brasil? Não. O racismo é no mundo. E quando eu cheguei na Alemanha, país bonito, primeiro mundo, tal, mas eu sofri racismo lá na Alemanha, dentro do metrô. Porque eu estava com uma pessoa, a Silke, que é uma pessoa alemã, ela já morou aqui no Brasil, fala português muito bem. E a gente estava indo, ela me levou numa universidade lá na Alemanha para falar do Brasil, para falar da luta. E quando a gente estava voltando, a gente pegou o metrô. E quando a gente está indo, aí para em uma parada e entram uns caras brancos, cheios de tatuagem, E eles eram chamados skinheads, né? E eles entram no metrô e quando me vê dentro do metrô, a negona, Rastafari, ele começa assim, um deles começa a dar murro na parede do metrô. Pá! E falava coisa. E apesar de eu viajar por esse mundo todo, mas eu só falo português e mal. Porque a gente pensa às vezes que fala bem, não fala, né? E aí eu não falava alemão, não podia entender o que era que eles estavam falando. E aí a minha amiga Silke disse, Creuza, vamos saltar na próxima parada. Aí eu já fiquei desconfiada, né? Se a gente estava viajando ali tão bem. E ela disse, vamos saltar na próxima parada, e a gente saltou.
E quando a gente soltou, eu perguntei a ela: Silke, o que foi que aqueles caras estavam dizendo? Ela disse: deixa pra lá. Ainda bem que você não fala alemão e não entende alemão. Isso quer dizer que eles estavam até, quem sabe, me ameaçando ali dentro do metrô. Então, gente, a gente viaja pelo mundo e até pelo país e a gente vê situações terríveis. E por isso é que eu luto. E dou graças a Deus, primeiramente, e quem começou a luta lá na frente, Zumbi dos Palmares, Dandara, Luísa Maim, né? Vários outros que começaram essa luta antes de mim. Mas também eu conheci pessoas como Luísa Bairro, que para mim, Luísa Bairro, que era do MNU, quando eu começo a participar do MNU, eu conheço Luísa Bairro, com aqueles cabelos dela black, e eu usava lenço porque eu tinha vergonha do meu cabelo. E aí quando eu vejo Luísa com aquele cabelo black, eu me maravilho. Eu digo, que coisa bonita. E o poder dela falar na reunião do Movimento Negro, e ela falava com firmeza. Eu dizia, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ela. E daí em diante eu paro de alisar meu cabelo, começo a usar meu cabelo crespo, e aí usei meu cabelo black, já usei meu cabelo de todas as formas, alisado, black. Hoje eu sou rasta, há mais de 20 anos. O cabelo já está ficando meio ralo, porque a idade vai passando e tal, né? Então meu cabelo já tá ralinho, mas eu fico, porque ele antes era cheio, já cortei, deixei crescer novamente. E fico dizendo, eu vou cortar para virar black de novo, que nesse black bonitão que tá aí, né? Mas eu tenho pena de cortar, porque eu gosto do meu cabelo rasta. Isso é quando você toma consciência, quando você se empodera e diz, eu sou bonita, eu sou capaz, eu posso. E ninguém vai tirar esse direito de mim de lutar.